As colônias do norte dos Estados Unidos se desenvolveram assim na segunda metade do século XVII e primeira do século XVIII, como parte integrante de um sistema maior no qual o elemento dinâmico são as regiões antilhanas produtoras de artigos tropicais. O fato de que as duas partes principais do sistema, a região produtora do artigo básico de exportação e a região que abastecia a primeira, hajam estado separadas é de fundamental importância para explicar o desenvolvimento subsequente de ambas. A essa separação se deve que os capitais gerados no conjunto do sistema não tenham sido canalizados exclusivamente para a atividade açucareira, que na realidade era a mais lucrativa. Essa separação, ao tornar possível o desenvolvimento de uma economia agrícola não especializada na exportação de produtos tropicais, marca o início de uma nova etapa na ocupação econômica das terras americanas. Aqui é que nós vemos o que eu falei no capítulo anterior sobre essa minhoca que o Celso Furtado coloca na cabeça do pessoal que faz essa divisão entre colônia de povoamento e colônia de exploração. Esse é o elemento dinâmico, né? A primeira etapa consistirá basicamente na exploração da mão de obra preexistente com vistas a criar um excedente líquido de produção de metais preciosos. A segunda se concretizará na produção de artigos agrícolas tropicais por meio de grandes empresas que usavam intensamente mão de obra importada. Existe uma diferença na dinâmica econômica dessas fases, né? dessas fases da ocupação econômica da América pelos colonizadores. Nesta terceira etapa, surgiu uma economia similar à da Europa contemporânea. Aí exageramos um pouco, mas tudo bem. Isto é, dirigida de dentro para fora. Aí sim, nós não temos mais aquela orientação exclusivamente para fora para abastecer a demanda externa, né? Produzindo principalmente para o mercado interno, sem uma separação fundamental entre as atividades produtivas destinadas à exportação e aquelas ligadas ao mercado interno. Uma economia desse tipo estava em flagrante contradição com os princípios da política colonial e somente graças a um conjunto de circunstâncias favoráveis pôde desenvolver-se. Com efeito, sem o prolongado período de guerra civil por que passou a Inglaterra no século XVII, teria sido muito mais difícil aos colonos da Nova Inglaterra afirmar-se tão amplamente nos mercados das prósperas ilhas antilhanas. Demais, a famosa legislação protecionista naval, que no último quartel desse século excluiu os holandeses do comércio das colônias, constitui outro forte aliciante não só para as exportações da Nova Inglaterra, como também para a sua indústria de construção de barcos. Por último, o prolongado período de guerras que a Inglaterra manteve com a França tornou precário o abastecimento das Antilhas com gêneros europeus, criando para os colonos do norte a situação favorável de abastecedores regulares das ilhas inglesas e ocasionais das francesas. Ou seja, vocês estão vendo aí que a metrópole meio que perde o contato com as suas colônias do norte e surgem forças dinâmicas autônomas, né, do ponto de vista econômico nas colônias do norte. Esse pessoal provavelmente vai pensar num tipo de autonomia política em algum momento, né? Os esforços quase malogrados feitos pelos ingleses para eliminar os contatos comerciais desses colonos com as Antilhas francesas constituem a primeira etapa de um período de fricção e choque de interesses que se fez cada vez mais manifesto. Com efeito, uma vez lograda a supremacia e excluídos os franceses de suas posições principais na América, a Inglaterra pretendeu, na segunda metade do século XVIII, pôr cobro à crescente concorrência que as colônias setentrionais estavam fazendo à economia metropolitana. As medidas legislativas se sucederam então, mas serviram apenas para aumentar a tensão e pôr à mostra o profundo desencontro de interesses que já existia, precipitando a separação. Aí está, né?